Vamos começar a gravar. Valeu, Poliana. E é isso. Quem resolveu as questões? Quem resolveu as questões de hoje foi mandado com antecedência, mesmo quem não é do Clube do César, viu? Todas as meninas que estão muito bem, muito bem, muito bem, resolveram, muito bem. Seja bem-vinda, Viana, ou não sei se é homem ou mulher. Muito bem, muito bem, muito bem. Eu acertei 6 de 10. O Clube do César está me ajudando muito. Excelente, Bárbara. Muito bem, pupilas. Muito bem. Agora vamos corrigir, né? Quem é aluno das antigas já sabe. 10 questões, você tem que gastar no máximo 20 minutos, tá? Quando você está resolvendo na sua casa. 2 minutos por questão. Ai, professora, mas é pouco tempo. É pouco tempo porque você começou agora, tranquila. Daqui a pouco você vai ver que em 20 minutos você resolve 10 questões. Ah, Viviana, tá? Viviana. 15 minutos na hora do almoço. Muito bem, Lucélia. Vamos mostrando para que a gente veio na história. Nayara gastou menos, é isso mesmo. Não estou aqui à toa, não, viu? Não estou aqui passeando, não, viu? Já disse, não é porque eu sou simpática que vocês me acompanham, né? Pelo contrário. Vamos lá. Deixa eu botar os comentários aqui, porque eu não consigo ver. Hoje está a Clédia, a Maria, a Poliana e eu e a Elaine, que botou uma mão para a gente não ver ela. Deixa eu... Peraí. E a Ana Elis. Vamos ficar nós 5 aqui na frente. A gente botar moral nessa sala, viu? Qualquer coisa, vocês me avisem. As da fila da frente, assim, são as mais chatas de todas, né? Fica assim na frente. A cada 10 minutos ela para o professor para perguntar alguma coisa. Aqui, como a gente vive uma ditadura, que vocês estão todas silenciadas, vocês não podem falar, não tem esse problema. Se vocês quiserem perguntar, vocês têm que digitar. Bora! Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, 2019. Questão sobre instrumentalidade. Instrumentalidade e Holanda Guerra, né? Isso a gente já sabe. A instrumentalidade pode ser compreendida como mediação, visto que o cotidiano é o espaço para a realização das ações instrumentais, como um exercício profissional crítico e competente. Dessa forma, há algo que precede a discussão acerca dos instrumentos e técnicas necessárias ao profissional, a sua instrumentalidade. Assinale a alternativa que caracteriza a instrumentalidade do exercício profissional do assistente social. Tranquila a questão, a gente já vem vendo que muitas questões do Instituto AOCP, na verdade, pedem mais a incorreta do que a correta, mas essa já começa com a correta, tá? A instrumentalidade impossibilita a relação do referencial teórico com as demandas postas ao profissional. Mentira, né? A gente sabe que na prática a teoria ela é a mesma. Então, não tem essa separação entre teoria e prática. Aqui tem que ser exatamente ao contrário. Possibilita. Sabe que eu escrevo umas palavras que depois eu não sei se está certo. Mas é com 2 S, porque impossibilita também é com 2 S, então possibilita também vai com 2 S. B. A instrumentalidade é a capacidade que a profissão porta de ser convertida em instrumento nas mãos do Estado para a operacionalização dos seus interesses. Não. De fato, a instrumentalidade ela pode ser convertida para o atendimento dos interesses do Estado. Por quê? Porque nossa atuação ela é contraditória, ela é limitada. Mas a instrumentalidade ela não é somente a capacidade que a profissão porta em ser convertida pelo Estado, certo? Instrumentalidade não se reduz a isso. Ela pode vir a ser usada como meio de atender os objetivos do Estado, mas não somente. Quantas pessoas somos? Deixa eu ver. 163. Olha só quantas pessoas. C. A instrumentalidade é a ideia de que a teoria é bonita, mas na prática a história é outra.
Esse fato pode ser compreendido tanto por estudantes como pelos profissionais do serviço social. Você vai dizer, não, mentira, uma questão dessa. Te digo uma coisa, se a alternativa está aí, é porque tem gente que marca ela, tá? Tá aí porque vem aquela assistente social que há 1 milhão de anos ela não lê um livro, ela só reproduz o senso comum e diz, mas é porque na teoria é tudo muito lindo, na prática eu quero ver você fazer. Quem não escutou essa frase já? Quem não escutou está morto, meu amor. Ou então ainda não nasceu, porque quem está vivo já escutou essa frase. Não, na prática a teoria ela é a mesma, a mesma. Ou seja, essa daqui não tem uma coisa errada, não, ela está toda errada. Dei de doida para passar. A instrumentalidade não permite que as referências teóricas expliquem a lógica e a dinâmica da sociedade, bem como as particularidades do exercício profissional e das singularidades no cotidiano. Errado. Cuidado com a Banca Instituto AOCP. Uma palavra muito pequena faz com que você deixe a alternativa toda errada. Então, leia sempre com calma. Ler com calma não significa problematizar, ok? A instrumentalidade é o espaço no qual a cultura profissional se movimenta. A cultura profissional dos assistentes sociais recolhe e, na instrumentalidade, constrói os indicativos teórico-práticos de intervenção imediata. O chamado instrumental técnico ou as ditas metodologias de ação. By Yolanda Guerra. Livro A Instrumentalidade no Serviço Social. Gabarito eu vou passar. Sandra está dizendo, no estágio eu escutei isso. Eu não sei qual é o problema das assistentes sociais que supervisionam o estágio, porque parece que elas fazem de propósito. Parece que elas dizem assim, peraí que eu vou acabar com o sonho dessa jovem estudante agora. Aí ela tira essa frase. Eu também escutei essa frase no meu estágio muitas vezes. Muitas vezes. Eu digo, como assim? Não estou dizendo que a prática é fácil, não estou dizendo que se aplica tudo da teoria, se aplica na prática. Não, a gente sabe que são muitos desafios, a gente sabe que tem que aprender a flexibilizar muito o que a gente aprende na teoria para poder conseguir resultados na prática, isso é verdade. Mas elas dizem assim com um gosto. Na teoria é muito lindo isso que a gente aprende na faculdade, mas eu quero ver você fazer na prática. Eu, por sorte, eu nunca mais encontrei, depois da minha vida de profissional, nunca encontrei minha supervisora. Mas se eu tivesse encontrado, eu tinha dito a ela já, mulher, por que você dizia aquilo? Mas eu nunca mais encontrei. Enfim, questão número 2, EBSER 2017. As organizações que compõem o terceiro setor é o assunto cobrado pela banca Instituto da OCP quando o concurso é EBSER. Terceiro setor, responsabilidade social, planejamento, EBSER, adoro. A teoria ilumina a prática. Muito bem. Muito bem. As organizações que compõem o terceiro setor têm se aprimorado para buscar financiamento junto a essas empresas, firmando parcerias e até se adequando aos seus interesses para atraí-las. Com a ampliação das ações sociais e empresariais, dessa vez de forma sistemática, não mais restrita a doações de alimentos para creches ou asilos de Natal ou ao rendimento dos seus funcionários, abre-se um campo potencial para a atuação do assistente social. O enunciado se refere, aí a gente vai lá, ao assistencialismo. Assistencialismo é o quê? É quando eu vejo que a Maria Rita ela está morrendo de sono, que ela já abriu a boca 5 vezes, e eu só falta abrir a boca junto com ela, quando ela abre a boca. Eu digo assim, Maria Rita, toma um cafezinho. Isso é um assistencialismo. Eu estou assistindo a Maria Rita naquela necessidade que ela está tendo agora, que ela está com sono, mas ela está resistindo bravamente. Não, né? Então, essa definição, qual é a definição? Firmando parcerias e até se adequando a seus interesses para atraí-las, a ampliação das ações sociais e empresariais, não mais restrita a doações de alimentos para creche ou asilos Natal ou ao atendimento aos seus funcionários. Não mais restrita a isso. Então, a gente já sabe que assistencialismo não é. Políticas sociais é muito mais abrangente do que o terceiro setor. Então,
Reestruturação produtiva é o quê? As transformações no mundo do trabalho. 1970, né? Quando se transformou do Fordismo para o Toyotismo, todo o processo de reestruturação produtiva. A interdisciplinaridade é uma forma de saber, é uma forma de conhecimento no trabalho. Me resta a responsabilidade social empresarial, que é exatamente não se reduzir a doações de alimentos para creche ou aseus de Natal ou atendimento aos seus funcionários. É exatamente sobre isso. A responsabilidade social empresarial é um novo campo que se abre para o assistente social, porque a gente não lida mais só com atendimentos pontuais, mas a gente lida com toda a qualidade de vida no trabalho, com o controle do absenteísmo, com as campanhas promocionais a todos os funcionários, para uma melhor cultura de corporativismo, com o mínimo possível de exploração do funcionário, de olhar para o empregado como um colaborador. Aí você vai dizer, professora, mas a gente sabe que esse discurso é todo balela. É balela, mas a gente está no sistema capitalista de produção. Se você para e pensar junto comigo. Depois de quantos anos que a gente já vive esse sistema, somente da década de 2000, digamos, para cá, é que a gente pode falar em um profissional como um assistente social na empresa. Pelo menos a gente fala ainda de responsabilidade social e empresarial. Por quê? Porque isso é um mecanismo do próprio capitalismo se reinventar. Para quê? Para não chegar ao colapso. Quando o capitalismo ele cuida dos seus empregados, da comunidade e promove os serviços sociais, não é que o capitalismo, a empresa é boa, não. Não é que virou um anjo, não. Isso aqui é para evitar, aí a letra não colaborou, né? Mas empregado, comunidade e serviços sociais. Isso aqui é para evitar o colapso do capital. O objetivo é claro, é para evitar o colapso. Mas você, enquanto profissional que entende das expressões da questão social, você, enquanto profissional que entende a necessidade de cuidar dos empregados, de trabalhar na comunidade, aqui também tem outro ponto, as lideranças. Já é um grande avanço ter esse espaço. Então, por mais que a gente tenha poucas leituras e poucas referências sobre o serviço social e empresarial, é uma área que existe, é uma área legítima e, inclusive, é uma área que a cada vez vem crescendo mais, porque é uma das maneiras do capitalismo manter-se de pé. Se o capitalismo não cuida desse lado, ele simplesmente colapsa. Então, quando a gente pensa que é vivo, o capitalismo bem diz, eu sou mais vivo do que você. Então, você quer terminar? Você quer que eu não exista? Venha para trabalhar junto comigo. Assim você fica um pouco mais feliz. E assim segue, anos e anos e anos. É um espaço de trabalho. Já conheci assistente social que trabalha na Enel, ganha 10 mil reais por mês. 12 mil reais por mês. Responsável por todo o setor de sustentabilidade da empresa. A Enel é a companhia de energia. Então, é um espaço de trabalho. Tudo por entrevista, tudo por todas essas coisas. 3. O desagravo público por ofensa que atinge a honra profissional do assistente é: nunca você leu o código de ética. Nunca. Quando uma pessoa lhe ofende, o que você tem direito? A uma resposta. É o que essa resposta? O desagravo. Então, você precisa nunca ter lido o código de ética na sua vida, você obrigatoriamente tem que saber que é um direito do assistente social. O desagravo público por ofensa que atinge, agora cuidado, é a sua honra profissional. Muitas bancas colocam sua honra pessoal aqui, não nas alternativas, claro.
Coloca, constitui-se como direito do assistente social de acordo com o Código de Ética. Aí coloca, o desagravo público por honra por ofensa que atinge a sua honra pessoal. Se for apressada como a Lucélia, que ela não chega até o final da alternativa, ela nem leu o nome profissional, ela já marcou, entendeu? Então, cuidado. Honra profissional, a sua honra pessoal, mulher, você se ajeita na sua vida, viu? Quem te esculhamba, você vai lá e esculhamba de volta, se você quiser. Se você quiser fazer a evoluída, você diz, não, o universo vai retribuir. Enfim, mas pessoal diz respeito a você. Profissional, você tem direito. Quer aí? Não é assim, não, que você pode sair falando mal de mim, não, querida, viu? Você tem direito ao seu desagrafo enquanto profissional. Beleza? Pessoal já são outros 500. Eu não sou a pessoa mais indicada para ensinar sobre esses aspectos, né? A vida você já deve saber mais ou menos como é que eu respondo, né, mulher? Então, a evolução, ela olhou para mim e disse, com você, não. Hoje, não. Questão número 4. Nos anos 90, a produtividade ela é potenciada pela implantação de formas diversas de subcontratação e terceirização da força de trabalho, além da descentralização das unidades de produção, cujas fábricas são transferidas para a região sem tradição industrial. Esse modelo de produção, que modelo de produção, mulher? Esse daqui, onde a gente tem a descentralização das unidades de produção, cujas fábricas são transferidas para regiões sem tradição industrial. Preste atenção nesse detalhe, nos anos 90. Mais detalhe, deixa eu botar outra cor que eu gosto do colorido. Subcontratação, terceirização. Todas essas características são características de qual modelo de produção? Quando a gente assiste a aulinha, está lá no Clube do César de transformações no mundo do trabalho. Modéstia à parte, você já sabe que é o assunto que eu mais amo em toda a história do serviço social. Por mim, só existiria esse. A gente passaria os 4 anos só estudando esse assunto, porque eu acho o máximo. Transformações no mundo do trabalho, Ricardo Antunes. Quais são os 2 modos de produção que existem? Vamos aqui. Toyotismo. Prepara o caderno, tá? E vamos aqui. Peraí, eu vou colocar outra cor para ficar bonito. Fordismo. Vamos, quem é aluno começa a jogar as características. Lembrar que o trotismo traz muitas mudanças na produção e também no mundo do trabalho, vínculos fragilizados, sobreemprego e desemprego. Pronto, a Isadora, ela já começou. Vamos lá, junto com a Isadora. Subemprego. Flexibilização. Japão. Just in time, exato. Japão. Terceirização. Tá faltando uma principal. Polivalente, exatamente. A polivalência. Tá faltando outra principal. Aí tá, horizontalização. Ô, menina sabida, menino. Ô, professora boa, viu essa que vocês têm? Ô, professora boa essa que vocês têm. Estoque mínimo, muito bem, Messia. Estoque, tá bom que já se acabou a folha. Agora vamos para o Fordismo. Bora. A primeira de todas. Verticalização e produção em massa. Muito bem. Verticalização. Produção em massa. Indústria automobilística. Linha de produção. Muito bem, Lucélia.
Não é à toa que ela tem o título de ACDF da turma, menino. Ela honra o seu título a cada aula. Melhor é quando ela começa a colocar as referências bibliográficas para o povo ler. Verticalização, já tem Estados Unidos muito bem, Poliana, honrando o seu primeiro lugar na fila das alunas. Muito bem. Henry Ford, muito bem. Tá bom, né? Conseguimos identificar. Digamos que você não tem nem ideia do que é o workfare, marxismo, keynesianismo. Pelas características que você vê no enunciado, você sabe que o gabarito da questão qual é? Subcontratação, terceirização, pós-anos 90, fábricas são transferidas para regiões sem tradição industrial. Fordismo aqui já está, né? Essas características. Verticalização, controle dos tempos e dos movimentos. Filme do Charlie Chaplin, não se esqueça, controle dos tempos e dos movimentos. Você tem que produzir tanto, é como eu quando digo a vocês, tem que responder 10 questões em 20 minutos. Isso é o Fordismo puro, controle dos tempos e dos movimentos. Produção em massa, muita produção, estoques enormes da mesma coisa. Basta você se lembrar do bom e conhecido Fusca. Quantos Fuscas não foram produzidos de diferentes cores, mas do mesmo modelo? Linha de produção, eu faço o capô do Fusca, meu colega faz a direção, meu outro colega faz o assento, meu outro colega está no motor, meu outro colega está nos pneus e no final das contas a gente o quê? Não conhece o processo de produção, eu não sei qual é o resultado final daquilo que eu estou produzindo. Diferente do toyotismo, o que acontece no toyotismo? Eu tenho a polivalência. Eu tenho que saber tudo. Eu tenho que saber colocar o pneu, fazer o capô, o banco, o motor, a direção. Porque o que o toyotismo traz, uma característica principal? O desemprego estrutural. Por quê? Porque aqui eu tinha muita gente trabalhando. E aqui eu tenho menos gente trabalhando, porque um empregado faz por 4. É onde inicia o desemprego estrutural, é no processo de transição do Fordismo para o toyotismo, beleza? Então, assunto mais chave, assim, ó, bem no meio, para você entender todos os outros assuntos de serviço social. Keynesianismo vem antes do Fordismo, e na verdade o keynesianismo não era um modo de produção, e sim o estado de bem-estar social, o welfare state, conhecido John Maynard Keynes, que pensou pela primeira vez na história o estado de bem-estar social, onde o Estado proveria os básicos, né, para a vida social. Marxismo é uma teoria, como vocês bem sabem, e aí o nome que soa estranho é o tal do workfare. Que workfare, não temos muitas referências, salvo engano, eu acho que é Yazbek que tem um artigo sobre isso, mas não muito mais do que isso. O que é o workfare, professora? Aí vamos pegar a canetinha aí para anotar um pouco mais. Vou colocar de outra cor. Workfare. Work é o quê? Trabalho. E welfare state, estado de bem-estar. E workfare, estado de trabalho. O que significa isso? Significa que depois de, vamos aqui, 1990, na União Europeia, se implementa não um estado de provisão, como o welfare state, onde eu vou prover à população o que ela necessita, sem nada em troca. A partir de 1990, com altas taxas de desemprego, a Europa, como sempre, modelo de tudo, implementa um estado onde sim a gente vai ter as políticas sociais, onde sim o Estado vai prover ao indivíduo as suas necessidades básicas, a fim de minimizar o desemprego, a miséria, blá 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 blá. E propõe o seguinte: ok, eu lhe provenho de tudo que você precisa, saúde, educação, habitação, porque eu não quero ninguém nas ruas,
eu não quero altas taxas de desemprego, eu não quero pessoas em situação de drogadição. Porém, você vai ter que trabalhar. O que acontece? Você você brasileira hoje, vou lhe dar esse exemplo que você... O workfare é o trabalho em troca da provisão, da proteção do Estado. Diferente do welfare state, que você não tinha que trabalhar, você simplesmente se encaixaria em uma determinada camada social e o Estado provê. Por que o welfare state foi à falência? Porque a entrega sem critérios dos benefícios, a entrega, como é que eu posso, estou procurando uma palavra, a entrega não, desproporcional, a entrega sem critérios de elegibilidade a toda a população, leva realmente a uma falência do que é um estado de provisão de bem-estar social, ademais de todas as próprias crises do capitalismo que são típicas do sistema que a gente vive. Por que o welfare state não seguiu funcionando se parecia tão bem que todo mundo recebe o que precisa e está todo mundo bem? Não. Por quê? O que isso gera? Um desemprego em massa. Isso gera outros problemas ocasionados à dependência absoluta por parte do Estado. E assim a gente vai. Por que a Europa pensa no workfare? Porque diz, ok, eu não vou deixar ninguém passar fome, eu não vou deixar ninguém passar necessidade, mas você vai trabalhar para mim. Muitas pessoas criticam, muitas outras pessoas aplaudem. É normal, nem está certo, nem está errado, você só precisa saber o que é o trabalho em troca da provisão. Então, hoje, você chega na Europa, qualquer país da União Europeia, como imigrante, e você se instala depois, de alguma maneira você conseguiu se instalar, digamos. Não lhe expulsaram. O que acontece? Você vai ter onde morar, você vai ter onde estudar, você vai ter acesso à saúde, mas você vai ter que trabalhar. Ou seja, os programas de contratação e de emprego na Europa são totalmente voltados para evitar o desemprego estrutural, para evitar a margem de abertura de problemas que no nosso país a gente conhece como a expressão da questão social. A gente sabe, por exemplo, o Bolsa Família tem seus méritos, não tem? Totalmente, isso não está em xeque. O Bolsa Família tem seus méritos. Mas que gigantesco outro problema também a gente não tem com um país com tantos beneficiários. Porque o benefício não supre a necessidade do beneficiário, claríssimo, o benefício não supre nem BPC, nem Bolsa Família, nem nada. Do outro lado, eu não tenho um emprego para ele. De que adianta? Então, a União Europeia instala o workfare para evitar essa distribuição massiva de benefícios de forma... Como é o nome? Não é, o contrário de deliberada, está na ponta da língua e não me sai. Não é de proporcional, é de forma... Não sei como é. Amanhã eu vou me lembrar, vou ter que gravar um vídeo só para poder me dizer o que era. Essa entrega sem critério dos benefícios. E o que acontece? Você trabalha. Tem um exemplo de vida real. Tem um amigo, Diego, é de achar graça a história. Foi-se embora para a Inglaterra, Londres. O que acontece? Indiscriminado, exatamente, Rose. A entrega indiscriminada de benefícios. Diego foi para a Inglaterra, para Londres. Diego tinha um irmão que vivia lá em Londres e ele foi passar as férias. E o que aconteceu? O que aconteceu, mulher? Que o Diego, nessas férias, tão cabeção como é o Diego, ele simplesmente deu conta de engravidar uma menina. Em 2 meses que ele foi passar de férias, ele deu conta de engravidar uma europeia. Ok. O que acontece? O Diego não pode voltar, né? Mas, claro, vai deixar a menina lá? Não. Ele ficou lá. Quando eu achava que o Diego ele tinha se perdido na vida, tinha terminado a vida do Diego ali, pelo contrário, ele renasceu. Porque aí eu lhe conto o final da história. Como cidadão brasileiro, não europeu, obviamente, não tinha cidadania, não tinha nada. O que fez Londres? Seguinte, Diego, já está aqui, né? Você
que eu vou fazer com você? Vou lhe mandar de volta e vou deixar sua mulher aqui sem um pai para criar o filho dela, desamparada? Não vou. Resultado. O Diego, junto com a sua esposa e com o seu bebê que estava sendo gestado, né? Digamos assim. Ganharam uma casa, um curso de inglês para o Diego aprender a falar inglês. Porém, o Diego tinha que trabalhar onde o Estado mandasse. Em alguns lugares era em supermercado, porque isso é digamos, o Workfare é um convênio, mais uma vez, do Estado com o capital. O capital diz assim, ok, você quer que eu siga pagando as altas taxas de impostos como eu pago? Porque na União Europeia isso funciona. Eu sigo pagando. Me dê mão de obra barata. E aí o que acontece? O Estado provém os mínimos sociais, habitação, educação, alimentação, blá, blá, blá. Mas ele também oferece a mão de obra barata para o capital. Essa é a lógica do Workfare. O Diego segue lá até hoje, inclusive. Já está no segundo filho, gostou da história. Ele segue lá até hoje, se casou, está no segundo filho, blá, 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 blá. Hoje ele já tem outro emprego que conseguiu. Tudo isso para evitar o desencadeamento das expressões da questão social. Então, é aplaudido por algumas pessoas, porque tem, de fato, um lado que tem lógica, e, por outro lado, também é criticado, porque a gente sabe que é uma forma do Estado se desresponsabilizar e fortalecer o capital com a mão de obra barata. Então, não é que ela está salvando a vida do Diego, mas o Diego não caiu na miséria, como aconteceria o quê? No nosso país. Digamos que a Annelise engravida de um gringo. A Annelise estava aí passeando nas praias, no Réveillon, não sei o que, se enganchou com um europeu e engravidou. Depois o europeu vai embora. Como fica a Annelise? Na miséria, não? Ficou um menino de brinde. Então, aí a gente tem que pensar de forma racional e dizer: o Workfare funciona ou não funciona? No Brasil isso não existe, tá? Essa lógica não existe no Brasil. Aplicada, definitivamente. A Andressa já viu com partes um filme que aborda, há muitos filmes que abordam essa temática, porque a maioria dos filmes são feitos com base nos Estados Unidos ou na Europa. Então, é essa lógica. Não temos muitas leituras sobre isso, mas é a provisão do Estado em troca de trabalho. Tem o mesmo caráter contraditório do que as políticas sociais, tem o mesmo caráter contraditório do que os benefícios sociais, não é a solução. E aí, esse exemplo é bom, e me desculpe porque me estendi um pouco, mas eu acho que é um assunto que a gente nunca tinha falado sobre isso. Esse exemplo é bom para a gente ver que, enquanto existir o sistema capitalista de produção, não existe solução. Existem apaziguantes. Existem maneiras de amenizar algumas situações. Se você vai na Europa, não tem ninguém no meio da rua, não tem ninguém em situação de mendicância. Tem, posso dizer que não tem ninguém. Tem, mas o índice muito baixo. E em Londres, se você chega, não tem ninguém. Não é que tem pouca, não tem ninguém. Workfare, beleza? Então, agora, sempre que vocês assistirem um filme, tratem de identificar, mais ou menos, tá? Que é que se trata essa lógica, é muito cobrada em prova de concurso e muita gente nunca ouviu falar. Depois, quando terminar a aula, eu vou procurar o artigo e eu mando, peço para as meninas do suporte mandar nos grupos de WhatsApp e para quem é do Clube do SESO, eu coloco como PDF lá nessa aula, certo? No módulo de aula ao vivo. Aí, mulher, você quer me dizer que eu vou cobrar mais barato num curso desse? Mulher, me desculpa, mas eu não vou não, viu? Mas não vou de forma nenhuma, mulher, porque onde é que você vai aprender isso? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum, porque eu quero cair durinha quando eu estiver descendo essas escadas aqui da minha casa, quando terminar essa aula. Se em algum curso o professor foge do script desse jeito para dar uma explicação assim para você, preula que foge, traz o conceito do que diz Yazbek, do que é o Workfare, e você que lute para poder entender o que é diabo e Workfare, não traz nenhum significado da palavra em inglês. Então, minha filha, não, é assim mesmo, viu? É assim mesmo. Vamos para frente, que atrás vem gente. Questão 5. Acho bom quando traz assim as palavras assim, autocracia burguesa,
Reestruturação produtiva, vai colocar só a data, 1970, não digo o que é, é impressionante como o povo acha que todo mundo é evidente no serviço social, né? É assim, não, eu vou dizer a palavra, ele vai se lembrar, lá da graduação, mulher, não me lembrei o que eu comi ontem. Como é que eu vou me lembrar? Você trata de explicar, você é professor, você tem que estar para explicar mesmo. Questão 5. Ao analisar a questão social brasileira e suas variadas formas de expressão, compreende-se que esta tem como seu núcleo orgânico. Questão para errar, essa daqui. Essa questão foi feita para errar. Para errar. Os partidos políticos, não. A questão social não tem nada a ver com partido político. A vida desregrada do cidadão que mal administra seus recursos, essa é uma visão cheia de estigma. É o senso comum. C. O trabalho infantil e a prostituição somente. O trabalho infantil é uma expressão da questão social. Esse somente não tem nada a ver. Ui, peraí, ficou muito riscado aqui. A desigualdade e as injustiças sociais ligadas à organização do trabalho e à cidadania, e é o excesso e os movimentos sociais, o excesso de sindicatos e movimentos sociais reivindicatórios dos direitos sociais e civis. Por eliminação, você tem que marcar a D, mas você marca se tremendo todinha, porque você vai dizer desigualdade e injustiça social não é questão social, não, viu? A questão social ela não se limita só à desigualdade social, não. Aí baixa a assistente social cheia de título na hora da prova. E aí ela começa. Não, porque a questão social ela é uma contradição entre o capital e o trabalho, ela é um núcleo fundante da sociedade capitalista. Sociedade capitalista é essa que provoca a questão social manifestada em diferentes expressões. Você não termina mais. Você não termina mais. Só que aí você pega e você para, você vai dizer assim, ok, a desigualdade e a injustiça social ligadas à organização do trabalho. O que é a organização do trabalho? O sistema capitalista de produção. A organização do trabalho é o sistema capitalista de produção. E a cidadania é o quê? O Estado? Absolutamente o núcleo orgânico da questão social, a organização do trabalho e a cidadania. Ou seja, antes de você se tremer inteira, o que o enunciado está dizendo é que a desigualdade e as injustiças sociais são expressões ligadas ao modo de produção capitalista e à cidadania, que essa cidadania ela é regulada por quem? Pelo Estado. Se tremeu, problematiza, sai da prova puta, como é que o Instituto da UCP coloca isso. Mas o problema do malandro é achar que só a mãe dele faz filho esperto. O enunciado está perfeito, só está com outras palavras diferentes do que você está acostumado a ver, beleza? Questão número 6. Apesar de acertar, tive dificuldade. É normal, o momento de ter dificuldade é aqui mesmo, mulher. Depois é só para você tirar onda. Ou seja, meu irmão, eu já falei mais do que o homem da cobra também. Vamos lá. Polícia Civil do Estado do Espírito Santo ainda. As diretrizes e estratégias de atuação na área de assistência à saúde mental no Brasil envolvem o governo federal, os estados e os municípios. Ou seja, a questão é sobre saúde mental. Os principais atendimentos em saúde mental são realizados nos CAPs, né? Que existem no país, onde o usuário recebe atendimento próximo à família com assistência multi e cuidado terapêutico conforme o quadro de saúde de cada paciente. Nos casos em que o município não possua CAPs, qual dos serviços deverá ser responsável pelo atendimento à saúde mental? Todos esses aqui estão no âmbito da assistência.
social. Óbvio que vai ser atendido nos postos de saúde, unidades básicas de saúde, as famosas UBS, que também poderia ser o APS, Unidade de Atenção Primária à Saúde. Se eu não tenho CAPS, que é uma atenção especializada da saúde, eu vou atender em quem? Na atenção primária. Beleza? Todos os municípios contam com pelo menos um equipamento da atenção primária na saúde. Dada. 7. O Código de Ética de 93 aponta algumas práticas proibidas ao assistente social nas suas relações com os usuários. Assinale a alternativa que apresenta uma violação do Código de Ética. A. Contribui para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. O gabarito é a letra D, mas vamos um por um. Dever, direito ou vedação. Dever, direito ou vedação. A é o quê? Contribui para a viabilização da participação efetiva da população usuária nas decisões institucionais. Dever do assistente social. B. Devolver as informações colhidas nos estudos e pesquisas aos usuários, no sentido de que estes possam usá-los para o fortalecimento dos seus interesses. Dever. Contribui para a criação de mecanismos que venham a desburocratizar a relação entre os usuários, no sentido de agilizar e melhorar os serviços prestados. Dever. Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e decidir livremente sobre os seus interesses. Esse é o nosso gabarito, né? Porque essa é uma violação, porque, na verdade, isso daqui é vedado ao assistente social. Exercer sua autoridade de maneira a limitar ou cercear o direito do usuário de participar e decidir livremente sobre os seus interesses, é uma vedação do Código de Ética, e é garantir a plena informação e discussão sobre as possibilidades e consequências das demandas apresentadas, respeitando democraticamente as decisões dos usuários, mesmo que sejam contrárias aos valores e às crenças individuais dos profissionais resguardados nos princípios do Código. Também é um dever. Todos dever, somente uma vedação. Aí a OCP muda a palavra, só para você ficar confusa. Violação. Mas de cara, se você errou essa questão aqui, não me diga não, viu? Vai ser expulsa da aula agora se estiver errado. Porque não pode. E vai ficar expulsa e, como era, suspensa. Quando a mãe da gente tinha que ir lá dizer que pedir para a gente voltar. 15 dias suspenso. Ai, era um desastre. Um desastre. 8. Quanto à atuação, sim, se errou, não participou da jornada, é mesmo, viu, Clédia? Porque nesses 20 dias, o que eu gritei, meu irmão, de Código de Ética, Lei de Regulamentação e Projeto Ético Político, se não tiver aprendido, tá com a moléstia, viu? É espiritual mesmo, porque não tem condições, não. Eu tô cansadinha, eu acho que eu vou dormir, eu fico vendo os artigos do Código de Ética na minha cabeça, de tanto que foi esses últimos 20 dias, Deus me livre. Se não tiver aprendido, doido. 8. Quanto à atuação do assistente social na área da saúde mental, em especial nos CAPs, assinale a alternativa correta. Você não precisa ter lido nunca nada sobre o CAPS. Mas você se entender mais ou menos o que é que você faz enquanto assistente social, não precisa nem entender tudo também, não. Se você entender mais ou menos, você acerta essa questão. Bora. Cabe ao profissional uma intervenção que visa ao tratamento de problemas somáticos, psíquicos ou psicossomáticos, ou as causas e seus sintomas. Nem os teus, né, mulher? Você dá conta do seu problema psíquico. Se vocês dão dos seus, não sei. Eu não dou dos meus. Por isso eu tenho que fazer terapia todo dia. Então, a gente não tá para tomar de conta de nada disso aqui de ninguém, não, viu? Isso aqui é o nosso colega psicólogo. B. De acordo com a Lei 8662, que regulamenta a profissão de serviço social, a realização de terapias constitui atribuição e competência. Não, né, mulher? É o quê? Vedado. Que você desenvolva algum trabalho terapêutico.
Sei. Não é permitido ao assistente social, nesse contexto, implementar ações de cunho socioeducativo sobre informações e direitos tanto a pacientes quanto a familiares. É exatamente o que você faz no CAPS. Exatamente o que você faz. D. Cabe ao profissional de serviço social tratar problemas somáticos outra vez? Não, ninguém é psicólogo. E um dos instrumentos que respalda assistentes sociais e estagiários que atuam nesse contexto é a Resolução 569 de 2010, a qual dispõe sobre a vedação da realização de terapias associadas ao título ao exercício profissional de assistente social. Perfeito. Perfeito. Fácil também. Dada. Concurso, viu? Ó, passei polícia. No estado do Espírito Santo. R$ 5.000 o salário. Aí tem que ter couro, hein? Para fazer um concurso da Polícia Civil. Eu acho legal, eu gosto dessas coisas de aventura, sabe? Eu gosto dessas coisas. Se me colocar dentro de um CRAS, eu morro. Quando a primeira vez que você tem que fazer um grupo de idosos, eu desfaleço. Amofino, assim, se termina a minha existência enquanto pessoa. Preciso de um pouco mais de energia. A Polícia Civil estaria bom para mim, mas se você me coloca num CRAS, me mata. É como me mata. Tem gente que gosta, eu não gosto não. Não é preconceito não, mas é o único equipamento que eu não gosto. Não gosto. Gosto de uma coisa um pouco mais heavy, um pouco mais cheia de movimento. Já estamos, né? Já estamos aí. Já fui ser assistente social, agora eu vou querer tranquilidade. Vai ser um monge se querer ser tranquilo, não assistente social, né, mulher? Quanto ao parecer social e à intervenção profissional do assistente social, é correto afirmar que, quanto ao parecer social, o parecer não deve exprimir a opinião profissional sobre a referida situação. E vai fazer o quê, né? O profissional não deve exprimir. Se é só isso que ele tem que fazer, né? No parecer, é a sua opinião técnica. Mulher, quem sobreviveu àquele nosso contrato? Mas vale, ele foi fichinha. Depois disso, mano, eu estava pronta para a Terceira Guerra Mundial. Pode vir. B. Juntamente com a entrega do parecer social, deve ser anexado e entregue aos setores solicitantes o estudo socioeconômico. Aí tem gente que erra, tem gente que marca essa questão como certa. Porque eu não sei quem foi que ensinou que tudo você tem que fazer um estudo socioeconômico. Eu não sei quem foi que disse isso a ninguém, porque o povo que gosta. Aí você já fez o estudo socioeconômico. Mulher, pelo amor de Deus. Você pelo menos sabe o que é estudo socioeconômico. Nem todo parecer tem que ser anexado com nada, não. O que sim, que um parecer, ele sempre vai ser a finalização de um relatório. Você termina o relatório, você termina com um parecer, se for solicitado o parecer, que na maioria das vezes é. Um relatório não é o mesmo de estudo socioeconômico. Não é à toa que um relatório social eu só posso fazer. Já um estudo socioeconômico, qualquer profissional pode fazer. É uma competência, não uma atribuição. Ou seja, não tem nada a ver, não, de juntamente. C. Na realização de um parecer para a área da saúde, por exemplo, é importante que o profissional foque somente na doença. Ou, mulher, o médico não, que diagnosticaram também na jornada CPL, tinha gente que estava fazendo o diagnóstico, né, dos pacientes que responderam as questões com isso, capaz que estão aqui ainda, os mesmos formados em medicina, que está aí focando na doença. Não. A Nayara gosta dessa história do diagnóstico. Toda vez assim, se mata de achar graça. D. Diferente do laudo pericial e vistoriais, o parecer social não é considerado uma atribuição privativa. É seu, né? Toma que o filho é seu. É atribuição privativa, só você. Inclusive, em uma parte separada, não junta com nenhum outro profissional. O parecer social trata de exposição e manifestação sucinta
com foco na situação analisada a partir da observação e do estudo, sendo concebido como um instrumento de viabilização de direitos que pode contribuir para a concessão de um recurso material, decisão médica, pericial ou benefício. Contribuir para decisão médica, para benefício, concessão de recurso material. Você tem que se esforçar muito, viu, para errar essa questão aqui. Se esforçar, você tem que ter um esforço para errar essa questão aqui, porque todas têm um erro explícito, tá? Questão 10, de rombo. Gabriela foi a 10 que ela errou, Almena foi a única. Tá bom. O assistente social, assim como outros profissionais inseridos no mercado de trabalho, vem sofrendo impactos diretos nas esferas produtivas estatais. Isso a gente já sabe, né? Traz transformações também, altera as relações entre a sociedade e o Estado, também a gente já sabe. O planejamento social, além de fazer parte do cotidiano de muitos profissionais, corresponde ao conjunto de atividades intencionais e planejadas, estratégicas, operacionais e organizacionais, que visam a adequar e a integrar a capacidade interna da organização ao ambiente externo. Considerando o exposto, é correto afirmar que o planejamento social busca usar harmonicamente o planejamento estratégico e sua implementação, buscando também a participação dos vários níveis profissionais existentes ou ainda da própria sociedade. É o gabarito. Acho que foi na aula passada que a gente resolveu uma questão sobre isso que eu disse a vocês. Ou foi na passada ou foi na outra. Existe planejamento social, existe planejamento estratégico, não foi? Eu disse aqui. E não é que um é inimigo do outro, não. Mas um tem determinadas características e outros têm determinadas características. Geralmente, o planejamento social ele é usado mais nas esferas estatais, públicas, quanto o planejamento estratégico geralmente é mais usado na esfera privada, com alcance de objetivos muito bem estabelecidos, mas um não é inimigo do outro. Ou seja, o planejamento social busca utilizar de forma harmônica, significa dizer que não somente com foco naquele único objetivo, mas o que serve do planejamento estratégico e sua implementação, buscando também a participação dos vários níveis de profissionais existentes ou ainda da própria sociedade. Por quê? Geralmente, gente, o planejamento estratégico, ele não é um planejamento participativo. É um planejamento onde a equipe planeja de acordo com o objetivo daquele equipamento para atingir. Por isso, ele acontece mais na esfera privada. Já o planejamento social ou planejamento participativo, ele insere vários profissionais e também a sociedade. Por isso, aqui diz, o planejamento social busca utilizar harmonicamente os objetivos, a organização do planejamento estratégico, buscando também a participação da sociedade e de outros profissionais. Não é inimigo um do outro, se complementam. E a palavra harmonicamente é justamente para dizer que nem é só social, nem é só estratégico, e sim uma mescla dos pontos positivos de cada um, certo? B, o planejamento, o gabarito, tá? É letra A. Vamos para B. O planejamento social atua de forma a remediar o presente e o futuro. Quem remedia futuro? Ninguém. Por que um planejamento vai... Ah, eu tô com as cores tudo trocado. Eu fiz vermelho, aqui era verde, agora eu tô fazendo verde, aqui era vermelho. Planejamento não remedia nada. Planejamento ele trata de evitar que determinadas situações venham a acontecer, mas não vai remediar nem o presente, menos ainda o futuro. C. Cada organização trabalha o planejamento social de forma igual. Impossível. Por quê? Porque cada organização tem uma realidade. O planejamento da Maria Rita serve para a Clédia? Não. Serve para a Annelise? Não. O da Annelise serve para a Poliana? Não. Por quê? Porque cada uma das meninas tem a sua realidade. Então, o planejamento também não se adapta a diferentes realidades de forma igual, tá? Pior quando diz o que é absolutamente compreensível. D. Planejamento social jamais se realiza a partir de um processo de aproximações. Começa com a palavra. Tudo que é muito fatalista não rola em concurso.
E exatamente o contrário, o planejamento social se realiza a partir de um processo de sucessivas aproximações, que tem como centro de interesse a situação delimitada como objeto de intervenção. E o planejamento social constitui-se uma instância operacional de intervenção profissional da realidade. Por que está errada a letra E? Porque o planejamento social não pode ser resumido apenas a uma instância operacional, senão que política. Miriam Veras Batista diz que o ato de planejar é político. Por quê? Porque envolve interesses distintos, interesses antagônicos de classes sociais separadas. Então, o ato de planejar não constitui-se somente em uma técnica, em uma instância operacional, mas sim num processo político também. Beleza? Feito isto, temos A, D, A. Ou seja, não temos B, não temos C. Fica só a análise. Não temos B, nem temos C. D, D. Beleza? Então, é isto. O Instituto AOCP. Hoje que aula é essa? Hoje é a aula 3 ou 4? Do Instituto da UCP, 4. Pronto. Terminamos o ciclo de Instituto da UCP. Quem vai fazer o concurso domingo não vai voltar e vai assistir às outras 3 aulas de Instituto da UCP, não. Vai abrir o que? Concursos. E vai resolver todas as questões de Instituto da UCP que tiver até lá. Principalmente, gente, deixa eu colocar aqui a galeria que eu consigo ver todo mundo. Principalmente conteúdo básico. Viu, Mara? Se você for perder tempo resolvendo questão de serviço social, mais questão de serviço social, o meu também, acho que a Elaine também vai fazer, ITEP. Não. Vai resolver as questões dos conteúdos básicos também, Porque o que tira e coloca assistente social hoje não é conteúdo específico, é conteúdo básico. Por que eu estou dizendo isso especificamente para a menina aqui? Porque eu já conheço elas, tá? Não é que essa regra se aplica a todo mundo, que você não vai resolver questões de serviço social, não. Você vai resolver questões de serviço social. Mara, eu posso dizer com certeza que ela não tem mais que resolver questão de serviço social. Por baixo eu arrasto essa mulher uns 6 anos, porque é desde a faculdade, então eu já sei que ela sabe. Ela não tem mais o que resolver questão de serviço social. Então, criminalística, português e informática, beleza? Até porque 2 questões, 3 que vocês errarem de serviço social, digamos. Muito mais valioso é se vocês acertam todas em português, ou se vocês erram só uma, ou se vocês erram só uma de informática, tá? Porque serviço social, todo mundo sabe. Vá sempre com essa mentalidade. Você vai dizer, professora, mas ninguém sabe. Quem não acerta as questões específicas de uma prova é porque não sabe de nada, mulher. Então, fique tranquila. Fique tranquila. Você vai sempre com a mentalidade. Serviço social, todo mundo sabe. A minha batalha é no conteúdo básico. Isso sim, vale para todo mundo. Por quê? Porque a gente tem a mania de só estudar serviço social. A gente tem a mania de estudar serviço social. Todo mundo gosta de esculhambar a profissão, dizendo que não gosta, que não sei o que, mas na hora de estudar só estuda o que gosta, inconscientemente. Então, estuda só serviço social. A gente tem que aprender a estudar conteúdos básicos. É isso que segue tirando muita gente de concurso. Tem alguma dica de teórico? De dissertativo? Não, nem ideia. Não gosto nem de dar essa dica, porque vai que eu dou a dica, a pessoa fica com aquele tema na cabeça, ela jura que é aquilo. Na hora da prova é uma coisa nada a ver. E a pessoa está com a cabeça travada naquele tema, que segundo ela, a Santa Nádia disse que ia ser. Entendeu? Então, eu não gosto nem de dizer essas coisas. Leia sobre... Bom, leia não, você já é para ter lido, tá? Nessa altura do campeonato, você não já tem mais que ler nada, que a prova já é domingo. Estudo de caso.
tem que aproveitar todas as suas competências, todas as suas atribuições profissionais, entender qual é a sua função dentro do Instituto de Criminalística, como o ITEP, entender quais são as funções que você vai desempenhar aí, como é que você pode colaborar no funcionamento desse equipamento, falar coisas que é só de sua competência, de sua atribuição, não começar a ser as investigadora, a médica criminalista, toda essa coisa que o povo está com o pé ali para vestir a farda, mas não é, você é assistente social. Então, todo e qualquer estudo de caso, você tem que demandar sobre suas competências e suas atribuições, aplicada à lei. E se não é estudo de caso, como está dizendo Mara, que não é, eu só fiz gastar meu tempo falando, vai ser sobre algum assunto que você tem que discorrer de maneira dissertativa, argumentativa. Significa dizer que você tem que ter uma opinião formada sobre isso. E uma opinião técnica, não é aquela que você aprende na calçada, tá? Uma opinião técnica, 5 parágrafos, cada parágrafo 4 linhas, ou 4 parágrafos, cada parágrafo 5 linhas, introdução, toda a introdução ao tema, 2 parágrafos do meio desenvolvimento, 3º parágrafo uma solução, 5º parágrafo encerramento do seu texto dissertativo. Morreu Maria Preá. Eu acho que no Clube do SESC tem 2 aulinhas de Caio lá embaixo, que eu acho nas pílulas gramaticais, que eu ia dar uns bisus sobre questão dissertativa. Depois, não tenho que se preocupar. Não passou? Ninguém vai morrer agora. Tenta de novo. E depois de novo, e depois de novo. Tome o chá de camomila, de verdade, para poder obrigar o corpo a se acalmar. Depois, no domingo, você toma a cerveja, mas até lá não tome não, viu? Porque não é porque seja ruim, não. É porque não vai ajudar, não. Sendo dito tudo isso, deixa eu ver aqui os rostos. Bem-vinda, Hortência, mulher. Chegou hoje, ontem. Hoje é a primeira aula dela. Deixa eu ver mais rostos. Tem muita gente que eu não conheço aqui. Dilma, Patrícia Viana, Adília. Não conheço vocês, não, hein? Quem são vocês? Mariana. Deixa eu ver mais. Maria da Paixão, do Amor, do Coração e do Fogo. Eu deveria ter um nome desse para ver se eu sou um pouco mais amorosa. E não Nadia Kelly. Ainda dá tempo de entrar no Clube do Sexo? Até sexta-feira, viu, mulher? Depois disso, não venha chorar, não. Até sexta-feira você pode entrar no Clube do Sexo. A Bianca, mulher, a Bianca eu já conheço. Pronto, depois eu acho que... não, a Alane já tá, né? A Alane com 2 L, já. Nayara, bem novinha, a bichinha do céu também. 3 anos que tá no Clube do... Mentira. Jéssica é a primeira aula. Cícera é nova. Fernanda Maria tá tudo preto. Você é fera, professora. Parabéns. Obrigada, sou fera, mano. É porque você não viu depois que eu tomo uma cerveja, como eu não fico. Mas todas as aulas eu tô completamente sóbria, viu? Era isso, minha gente. Era isso. Essa é a nossa aula do Clube do SESC. Ela é exatamente assim, sem tirar nem pôr. Ela é dessa forma. Quem gosta de uma aula mais formal, de umas palavras que não se entendem, não é aqui. Não entre para o Clube do SESC, porque não vai rolar. Então, a didática é exatamente essa. A intensidade é exatamente essa. Geralmente demora um pouco menos a aula, porque eu não faço toda a introdução que eu fiz explicando como acessar as aulas. É exatamente isso. Mesma pessoa que você vê lá no Instagram, sou eu aqui. Tem dia que eu estou um pouco mais insuportável, tem dia que eu estou um pouco mais feliz. Enfim, tem dia que estão assistindo a aula comendo, deitada na rede, se balançando, debaixo de uma árvore, na calçada. Mas não tem problema. O importante é você estar aqui. Como eu sempre digo para as meninas, a cada aula que você passa, você aprende alguma coisa nova. Não tem essa aula que você passa e você diz, hoje eu já sabia de tudo. Não, a cada momento você aprende alguma coisa nova. Seja com a experiência de um colega, seja com alguma experiência dos casos da minha vida, que às vezes eu trago, enfim. Então, esse é nosso momento semanal. Nunca vai deixar de existir, como eu já disse às meninas, a menos como eu não aguento mais, eu digo tchau.
Mas enquanto eu aguentar, esse é o nosso momento semanal, sempre sou eu aqui nessa aula. Tenho pretensão de trazer outros professores também para aula ao vivo, mas esse é um plano um pouco distante. Olha que coisa linda, deixa eu ler, porque quando rola um momento de carinho assim, superou minhas expectativas, sem nenhuma dúvida de entrar. Muito obrigada pela oportunidade e até as próximas aulas. Seja muito bem-vinda. Quem é? Não é Miguel, era outro nome que ela disse. E eu me esqueci. Era isso. Sintam-se todas abraçadas, sintam-se todas bem-vindas. Quem entra, Monique, quem entra ou quem não entra, é assim. Essa é a nossa casa, esse é o nosso clube do César. Cada vez vai ficando mais completo, cada vez vai ficando mais intenso. Como eu sempre digo, é para aprovar. Não é só para brincar. A gente brinca, mas a gente também estuda, tá? E quero aproveitar, porque eu sei que aqui tem gente que é do Capacita S, encontrei a professora de oratória. Próxima semana começa as aulas. São terça e quinta, beleza? Então, eu já estou emitindo os certificados com as 40 horas. Quem estiver precisando para algum processo de seleção, é só mandar um e-mail lá no suporte que eu já mando o certificado para vocês, com o nomezinho de vocês. Mas a gente vai ter o módulo de oratória, tá? No Capacita S. Capaz que eu abra para quem é do Clube do César, porque vocês já sabem, né? Porque eu não sou boa, não, eu sou besta, como eu digo para vocês. Então, era isso. Daqui a 9 dias a gente tem o sorteio também, viu? Do dia 1º, que é o sorteio do mês de agosto. Deus, já estamos em agosto. Então, quem acha que está muito novinha na história, abra do olho, viu? Que não tem mais ninguém novinha, não. É tudo cabra velha. Só as que entraram hoje, que já são, ainda estão aí. Próxima aula já é cabra velha do mesmo jeito. Tchau, minha gente. Ai, deixa eu fazer o coiso. Espera aí. Vamos, se ajeita, hein? Se ajeita. Espera aí que eu vou tirar a ditadura. Eu vou colocar um somzinho para quem quiser falar. Aqui só pode falar depois que eu paro de falar. A ditadura de jeito assim. Brincando, minha gente. É porque senão fica uma feira que vocês falam demais. Porque o bicho que fala é o tal da assistente social, menino. Não, mulher, estamos no carro. Já não pega. Tchau, tchau. Peraí. Boa noite, gente. Preste atenção. Gente, até. É para falar na hora do vídeo, hein? Eu vou dizer, olha. 1, 2, 3. E é para falar. Não é para ficar com cara de... É, vou falar. Presta atenção. Sim. Vai, Miriam, mulher, bota esse cabelo para jogo. Faz assim. Boa noite, Nádia. Não vou poder participar porque eu estou sem câmera. Beijão, um abraço bem forte para você. Não, mulher, peraí, você fale que você é uma das poucas que fala, pelo que eu tô vendo. Já que ninguém fala. É, vai ficar gravado teu áudio. Você fica igual o Lombardi. O Lombardi é tão importante como o instituição. Preste atenção, viu? Vou contar até 3. Deixa eu colocar aqui no jornal. Um prazer participar de suas aulas, viu, professora? Beijão. Não se declarando. 1, 2, 3. Boa noite! Oi, obrigado. Vamos Boa aproximar. noite, lindona. Deus te abençoe, querida. Boa noite, boa noite. Boa noite, menina. Oi, ótima. Boa noite, boa noite. Boa noite. Obrigada. Muito bem. É clube. Boa noite. Perfeita. Já vai deitar. Ela pode adiantar. Esse já vai ficar famosa. Era hoje. Vem, vai mais. Eu aproveito. Menina. Estou conversando com ela. Não sei por que tem que ser a ditadura. Peraí. Nádia, breve eu vou lhe visitar na Argentina, Buenos Aires. Quem tá Beijo. falando? Sueli Donato, Campinas Grande, Paraíba. Queridona, qualquer dia, olha, muito breve eu vou lhe fazer uma visita em Buenos Aires. Beijo no coração. Venha. Veja, esse presidente, eu não sei o que é que ele entende, que ele não Sim, porque não bate chamada de vídeo. A gente está fazendo chamada Tchau, de meu vídeo povo. aqui. Até a próxima semana. Oi? Tchau.